Fala para a pessoa que está do seu lado aí, glória a Deus pela sua vida, meu amado. Nós não somos igrejas sozinhos. É por isso que o Senhor ele não nos chama para estar só. O Senhor ele nos chamou para nos relacionarmos uns com os outros. E a igreja do Senhor é uma família de muitos filhos que buscam ser igual a Jesus. Então nós cremos que igreja é para Deus uma família, para o Filho um corpo e para o Espírito, meu irmão, é um corpo para o Pai, ou melhor, é um templo para o Pai, uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito. Diga glória a Deus. Isso é igreja. Igreja não é um ajuntamento de pessoas sem um propósito. Igreja é um lugar, ou melhor, são pessoas que fluem no chamado do Senhor para manifestar na terra o que está estabelecido no céu. Eu me alegro porque em tudo o Senhor ele tem nos ensinado, tem nos fortalecido, tem nos dado a esperança, tem nos dado a paz, tem nos dado a saúde. Você pode, erguer as mãos, você pode abrir os olhos. Você trabalhou hoje, porque você tinha um trabalho, porque Deus te deu a força para levantar. É tão ruim, irmão, eu fiquei com um desconforto na minha garganta. Imagina um crente com desconforto para comer. Imagina aí, é ruim demais. Agora imagina um pastor. Então, mas muitas vezes nós só lembramos de agradecer quando nós passamos por algo que é ruim, porque aí então nós temos a noção do que é bom. Porque quando nós estamos na bonança, na paz, na tranquilidade, muitas vezes nós se esquecemos de Deus, se esquecemos da presença, se esquecemos daquilo que o Senhor ele realizou, das maravilhas, dos feitos do Senhor. E por mais que você não perceba, o Senhor ele age todos os dias na sua vida. O Senhor ele trabalha em seu favor todos os dias. O Senhor ele está te acompanhando, te dando livramentos todos os dias. Então é motivo para nós agradecermos ao Senhor, adorarmos a Ele, porque se não fosse Ele, nós já teríamos sido destruídos pelo nosso adversário. Para aquele que quer nos ver caído, nos ver aflito, nos ver angustiado. Então creia no Senhor, meu irmão, e de fato o Senhor ele vai trabalhar em seu favor, Ele vai se levantar em seu favor e vai fazer aquilo que você precisa. Talvez não seja aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa, Ele fará quando você crê, quando você busca, quando você bate, quando você não desiste, quando você não olha para trás, quando você rompe com todas as dificuldades. As dificuldades são imensas nesses dias para nos impedir de buscar o Senhor. Muitas vezes é o sol que está demais, ou a chuva que está demais, ou muitas vezes é as desculpas que estão demais. O entretenimento é tão grande que nos prende e rouba todo o tempo que nós deveríamos dedicar àquilo que de fato tem valor. E nós nos perdemos em relação ao tempo porque nos falta a percepção do que o Senhor ele está realizando em cada momento e que quer realizar através da minha e da sua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 28, por gentileza. Existe um fundamento aqui que me deixa com muito temor. Diz assim a palavra: olha, se vocês obedecerem em tudo fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoadas, seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra você de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor seu Deus os abençoará na terra que Ele lhes dá, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus e andarem em seus caminhos.
o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. Obrigado. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que ele jurou a seus antepassados que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo o Senhor enviará chuvas do seu rico tesouro no céu e abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas, se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente. O Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem. Amém? Até aqui. Aqui há uma única condição que o Senhor nos pede para vivermos as bênçãos sem medidas, tão desejadas por muitas pessoas que estão vivendo a partir dos sacrifícios. Mas o Senhor, Ele não nos pede sacrifícios. Pelo contrário, a obediência é muito melhor do que oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor. O Senhor nos pede uma única coisa: a obediência, atenção ao observar cada mandamento, cada instrução, porque são as instruções que vão fazer com que nós venhamos permanecer no caminho, na direção correta, e venhamos consequentemente chegar a um objetivo, ao destino final. As pessoas que correm nas ruas, elas treinam, correm para participar de uma corrida com propósito, que tem uma premiação no final. E quando elas estão correndo nas ruas, elas não têm muito uma rota bem definida. Elas podem correr no Rodoanel, na Anchieta, elas podem correr na Estrada Velha de Santos, e não tem ali uma rota definida. Mas a jornada cristã dos filhos tem uma rota, onde o caminho é Cristo. Não existem pedágios que vai tornar você alguém que seja abençoado. Você já é abençoado por intermédio do que Cristo já realizou. O que eu preciso entender isso, e o que Ele me pede? Obediência. Alguém que disse aqui um tempo atrás que o vocabulário de Deus é obedecer. Então o alfabeto de Deus, é obedecer. Então, se você se atentar, você vai conseguir transitar por essa corrida. Agora, uma corrida aí de alguém que está participando de um torneio ou algo que seja mais uma São Silvestre, tem um princípio, tem um ponto de origem e um ponto de partida, um ponto de chegada, uma linha de chegada. E é o Senhor, meu irmão, que faz com que nós venhamos permanecer no caminho, não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. É o Senhor que já nos abençoou, e por isso a bênção não está num lugar, num sacrifício que eu tenho que fazer. A bênção está em alguém, e é em Cristo Jesus. É quando eu observo, então eu recebo as bênçãos do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai enxergar a clareza das Escrituras, as instruções do Senhor, e por isso você será abençoado, conforme está escrito aqui na palavra do Senhor. O Senhor, Ele não volta atrás nas suas promessas, na sua palavra. Então, uma vez o Senhor lhe disse, Ele cumprirá, e que você receba do Senhor essas bênçãos sem medidas, na cidade, no campo. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, o Senhor te colocará por cima e não por baixo. O Senhor te dará a instrução, a direção, a vida, a sabedoria, a ideia, a inteligência, para que você vá e flua naquilo que o Senhor lhe te chamou para fluir, para realizar na terra. Em nome de Jesus, amém? Eu creio que a bênção está em você. Você precisa conhecer ao Senhor para conhecer a si mesmo, entendendo que tudo que o Senhor Ele já preparou para você está em você. Você só precisa entrar num nível de maturidade, de obediência, para tomar posse de toda a vida de Deus.
Amém? Está aqui a Rosa entregando os envelopes, está aqui a Beth entregando os envelopes. Que você venha fazer esse momento de oferta voluntária, de entrega de dízimos também, porque é bíblico. Então nós nos movemos por gratidão, e a obediência nos revela que só há um caminho, só há uma direção que vai nos fazer chegar à vida de Deus. Amém? Então faça isso voluntariamente. Eu tenho certeza, meu irmão, que o Senhor, Ele já te abençoou. Pastor, eu não tenho hoje uma semente. Que o Senhor, Ele te dê a semente, mas não despreze a semente que o Senhor vai te dar, nem coma a semente que o Senhor vai te dar, porque uma vez você semeando, a sua colheita é farta, é obrigatória no Senhor. Então, semear é opcional, mas se você semear, você está ali escravizando o teu futuro, porque essa colheita ela vai reverberar. E eu falo, não é somente aqui em espécie que nós venhamos de fato nos tornar uma oferta. O Senhor, Ele nos recebe e recebe a nossa oferta. Quando que Ele nos recebe? Quando nós vivemos uma vida pela obediência, quando nós entendemos o que Ele deseja de nós. É muito fácil eu chegar aqui num culto e falar, eu quero isso, Senhor, e fazendo as minhas orações e dizer, Senhor, eu quero tanto que o Senhor salve a minha parentela, salve o esposo, salve a esposa, salve o filho, que o Senhor lhe restaure. Mas você já perguntou o que o Senhor, Ele requer de você? Ele quer que você pratique a justiça, que você ande humildemente com Ele. O Senhor, Ele requer 3 coisas, diz Miqueias: que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Ele. Então, é a Bíblia. E que você não venha simplesmente se mover por um sentimento, mas por uma decisão. Eu vou caminhar com Cristo. Nós cantávamos lá atrás, né? Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Eu quero estar com Ele em cada momento, porque eu sei que Ele é poderoso para me livrar, para me abençoar, para fazer na minha vida muito mais do que eu imagino. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Muitas vezes a colheita que você tanto sonha e deseja está aí na semente que você retém, no princípio que você burlou, que você sabe que é verdadeiro, mas a tua mente ou a cultura, ou por dar ouvidos a tantas fábulas, está impedindo você de praticar. Muitas vezes, irmão, os ventos vão estar soprando, os dias não vão estar favoráveis, mas se eu decidir caminhar e fazer aquilo que poucos estão fazendo, eu vou viver o que poucos estão vivendo. Você é filho de Deus e, portanto, herdeiro de todas as promessas que Cristo lhe conquistou na cruz. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós estamos aqui, somos gratos pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua doce presença. Somos gratos pela vida de cada filho que aqui está, cheio de saúde. Ó Deus, por ter a liberdade para se colocar de pé, para respirar. Ó Deus, nós sabemos que prosperidade não é como estão ensinando aí. Ó Deus, fazendo com que pessoas se apeguem às coisas passageiras dessa vida. Ó Deus, mas que a verdadeira prosperidade é viver uma vida de obediência ao Senhor, caminhando por princípios que foram estabelecidos, ó Deus, muito antes do nosso nascimento. Ó Pai, nós cremos no Senhor, no Teu braço forte, na vida que há em Ti, e que essa vida transborde, ó Deus, para cada um de nós, ó Deus, que reverbere na nossa casa, na nossa mente, no nosso coração, ó Deus, que na vida dos Teus filhos, ó Deus, haja um fluir sobrenatural. Meu Deus, que nós não venhamos viver para trabalhar, mas que nós venhamos viver para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já preparou. O Senhor primeiro criou o jardim, depois formou o homem do pó da terra. Primeiro o Senhor preparou a terra e tudo que nela há, ó Deus, para nos formar. Então nós cremos, ó Deus, que já está tudo preparado. Ninguém ganha do Senhor na arte de dar. O Senhor já nos abençoou primeiro. Nós só expressamos aqui a nossa gratidão, ó Deus, com o pouco que temos, ó Deus, mas que o Senhor possa trazer uma grande multiplicação por intermédio do coração grande e generoso que há, ó Deus, aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus,
multiplique os celeiros, abençoe, ó Deus, com toda sorte de bênção, que se cumpra esta palavra, Deus, que os teus filhos, ó Deus, sejam colocados por cabeça e não por cauda, que eles possam ter a condição de emprestar às nações e não de pedir emprestado, que eles sejam colocados por cima e não por baixo, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Você que vai ofertar pode ter a liberdade de fazer ou em espécie através do envelope ou através do Pix, e que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus, amém. Tu és santo, Jesus, faça isso, Deus abençoe, glória a Deus. Toma o seu cafezinho aí, irmão. Glória a Deus. Nós não estamos na crise, nós estamos em Cristo. Embora o preço do café está lá em cima, nós não vamos parar de tomar café, porque nós somos filhos do rei, né, Givan? Givan que está todo elegante hoje, Roseli com cabelo novo, glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Igreja é uma família para pertencer. Aí, o que Deus faz na vida da gente. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, que está lá em 1 João, abra comigo sua Bíblia, em 1 João capítulo 4, verso 20. Que você abra o seu coração, para entender o que Deus quer falar com você. Sabe, eu fui para uma reunião essa semana, e o meu coração não vai com expectativa naquele que vai trazer a mensagem, no mensageiro, mas no poder da mensagem. O mensageiro nunca será maior do que a mensagem. Por mais que muitas vezes o mensageiro ele não tenha a eloquência, ele não tenha os diplomas, ele não tenha aquela roupagem, ele não tenha sobre ele os holofotes, mas a mensagem ela é poderosa. Eu creio que o Senhor ele realiza grandes coisas através do poder da sua palavra. Pela palavra o Senhor criou o universo, Ele criou a terra, Ele me criou e criou você. A conversão de Charles Spurgeon não tinha um grande pregador. Era uma noite fria, chuvosa, estava nevando, e o pastor ele mandou mensagem para o diácono da igreja, que estava limpando e organizando todo o ambiente, falando que ele não conseguiria chegar na igreja naquele dia por conta dos deslizamentos, por conta das dificuldades que eram tantas para chegar. E ele falou para aquele rapaz, para aquele jovem trazer a mensagem. E Charles Spurgeon ele foi pego por um único versículo, e aquela mensagem entrou e penetrou no mais profundo do seu ser, e a vida dele foi transformada para sempre. Sabe o que você precisa? Não é de estar num grandioso congresso, numa grandiosa conferência, ouvindo o mais ilustre pregador, ouvindo aquele que está na rádio, que está mais famoso da internet. O que você precisa ouvir é a palavra de Deus. Uma palavra de Deus pode mudar a sua vida para sempre, pode te dar o destino que você está sonhando em viver, pode te colocar de volta no caminho e te dar sabedoria para você resolver problemas que você está tentando resolver há anos, para você sair de um lugar escuro que você está tentando sair por conta própria há anos. Tentar vencer, o poder da palavra te dá a capacidade para você chegar onde você nunca chegou, para você viver o que você nunca viveu. Então creia no poder da palavra. 1 João capítulo 4 verso 20 e 21 diz assim: olha, se alguém afirma amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seus irmãos.
Amém? Feche seus olhos. Você consegue orar por mim? Hoje eu estava bem ruim, eu não ia ministrar hoje, mas o Senhor, Ele muda tudo no seu tempo e faz do seu jeito, da sua forma. Então ore por mim, por gentileza. Pai, eu creio em Ti, nós cremos em Ti, que o Senhor é aquele que nos guarda, que nos protege. O Senhor é aquele que nos abençoa através da Sua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que onde a Sua palavra não é pregada, o Senhor não está nesse ambiente. E nós estamos aqui, ó Deus, não para promover títulos, pessoas, ministério. Nós estamos aqui para promover a verdade, que é a Tua palavra. Portanto, Senhor, tenha liberdade através do Teu Espírito para curar, para transformar, para libertar, para restaurar, ó Deus, para converter, para convencer. Tenha liberdade, Espírito Santo. Nós expulsamos desse território, dessa geografia, nós repreendemos em nome de Jesus todo mal que de alguma forma venha tentar arrebatar a semente que será lançada, que seja repreendido, e que a Tua palavra venha cair num terreno fértil, num solo fértil, num coração quebrantado, e produz os frutos que Te agrada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui nós observamos o apóstolo João falando de algo muito sólido. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, ele não ama a Deus. Ele é alguém que é mentiroso, porque como eu posso dizer que amo a Deus no qual eu não vejo, se eu odeio o meu irmão que eu vejo? Se eu desprezo, se eu sou indiferente em relação à dor, em relação às angústias, em relação a qualquer sofrimento ou momento ou circunstância que o meu irmão ou o meu próximo esteja vivendo. Quem ama a Deus deve também amar os seus irmãos. E essa é a maior verdade. Nós não podemos nos enganar num evangelho de falácias, num evangelho que não nos transforma. Tiago capítulo 4, no verso 17, ele nos lembra o seguinte, olha, ele fala assim, olha, lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. É uma grande omissão eu saber que devo amar o Senhor, mas eu expresso isso, eu declaro o meu amor por Deus, amando aquele que Ele criou. Muitas vezes eu não vou gostar de muitas pessoas, você também não, mas o Senhor nos chama para amar a todos. O Senhor, na sua grandeza, na sua infinita grandeza, Ele não permitiu que nós pudéssemos enxergá-lo. O Senhor, Ele não permitiu, Beth, que nós pudéssemos enxergá-lo. Eu estava lendo ontem a respeito da passagem de Moisés, que Moisés ele fala, Senhor, eu quero ver a Tua glória. E Jesus, ou melhor, Deus aponta para ele dizendo, olha, ninguém que consegue suportar o peso da minha glória, ninguém consegue ver a minha glória e sobreviver. Mas o Senhor, Ele permitiu que nós fôssemos criados à sua imagem, à sua semelhança. E é uma grande mentira se eu dizer que amo a Deus e não amar o meu irmão. O apóstolo Paulo, em Atos 20, no verso 35, ele diz assim, olha, eu fui em exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar que em receber. Mas muito tempo eu andei, talvez muitos de nós andamos nos templos, nos cultos nos lares, buscando receber. Mas o Senhor, através da vida do apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, é melhor dar do que receber. Ele nos trouxe esse ensinamento, porque existem pessoas que esperam receber de você aquilo que você recebeu do Senhor. Quando nós adoramos, nós nos tornamos semelhante àquele que nós adoramos, ou aquilo que nós adoramos. E é tão importante nós buscarmos da maneira correta, através da palavra.
há uma liturgia criada por nós há muito tempo, onde nós falávamos, o louvor é uma preparação para a palavra. De fato, o louvor, ele torna o nosso coração mais quebrantado. Ele, muitas vezes, através das canções, nós choramos, nós nos quebrantamos na presença do Senhor, mas é a palavra que de fato nos ensina quem e como adorar. Então o Senhor nesses dias, Ele está trabalhando em nós, para que nós de fato venhamos manifestar aquilo que Ele espera que nós venhamos manifestar, práticas de obediência, venhamos manifestar de fato aquilo que Ele é, porque um filho só faz o que vê o pai fazer. E uma vez que eu não me achego, não vou para perto do Senhor, como eu vou saber o que o Senhor faz, ou como Ele age, ou quais são os seus atributos, ou o que Ele espera que eu realize na terra? John Wesley, ele disse assim, olha, faça todo o bem que puder, com todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a todas as pessoas que puder, sempre que puder. Eu olho para esta frase e eu me lembro de Jesus. Em cada momento do seu ministério, Ele não viveu uma vida sem intencionalidade. Ele de fato, Ele fez todo o bem que Ele pôde, com todos os meios que Ele pôde, de todas as maneiras que Ele pôde, em todos os lugares que Ele pôde, a todas as pessoas que Ele pôde, sempre que Ele pôde. Ele libertou, Ele restaurou, Ele curou, Ele manifestou a grandeza do Pai na terra. Ele veio para de fato estabelecer o seu reino, e por isso Ele realizou grandes maravilhas. E agora é a nossa vez. Agora, meu irmão, o cajado está com você, a autoridade está com você, a unção está com você. É por isso que o Senhor, Ele tem nos trago para esse ambiente, para nos levar a uma maturidade, e não permitir que nós venhamos fazer as mesmas coisas de qualquer jeito, porque o Senhor, Ele não recebe qualquer coisa, e muito menos de qualquer forma. O Senhor, Ele tem uma instrução para tudo. Aqui é um manual para a nossa vida, e uma vez que você se atenta, você vai viver uma vida plena, você vai ser alguém feliz, você vai ser alguém bem-aventurado, porque você vai entender qual é a vontade daquele que sabe o final desde o início. O Senhor, Ele não nos criou para vivermos uma vida sem sentido, para vivermos uma vida na apatia, para vivermos uma vida se comparando e competindo, buscando coisas para tentar ser melhor do que alguém. Você tem o seu lugar, você tem um lugar em Deus que é só seu. Não são os títulos que te definem, não são os teus diplomas ou os teus fracassos que te definem, é a forma que você decide viver para Ele ou para você mesmo. E o Senhor está nos chamando nesses dias para estar mais perto dEle. Sabe, antes de iniciar esse culto, nós oramos aqui pelas cadeiras. Eu peguei o óleo e falei: Senhor, é teu esse ambiente. Traga as pessoas que você quer trazer para manifestar aqui neste lugar aquilo que o Senhor quer realizar. Ei, meu irmão, eu tenho orado por evangelistas, profetas. Eu vi a Mirelle orando aqui, era como se eu estivesse orando a mesma coisa ali, as palavras se juntando, porque há um Espírito que tem nos movido para buscar, para clamar, para que o Senhor envie trabalhadores, envie homens e mulheres cheios da unção, homens e mulheres que são de fato cheios da unção, que vão manifestar de fato o poder do Senhor. Evangelistas, profetas, pastores, apóstolos e mestres, que vão se mover, que vão caminhar, que não vão gastar a sua vida para si mesmos. Então nós temos clamado, nós temos orado, nós temos buscado para que o Senhor opere aqui neste lugar, para que nós não venhamos ser somente mais uma igreja aberta ao domingo, nas quintas-feiras, durante a semana, para que nós não venhamos ser mais um povo que não muda a vida de ninguém, que conhece a verdade, mas que não permite que essa verdade transborde como um rio no interior daquele que está vivendo na mentira. Quantos estão aqui? Diga amém.
Então faça todo o bem que puder, com todos os meios que você puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a todas as pessoas que puder, e sempre que puder. Você foi chamado para isso. Eu estava vindo agora, enquanto minha esposa estava dirigindo, eu estava olhando, e na rede social algo me chamou a atenção, e eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão. O que é a vida? Você tem a definição da vida? O que é a vida? Nós vamos ao velório e temos de fato pensamentos a respeito da vida. Observamos aquele que partiu e dizemos como a vida é passageira, como o tempo passa rápido, como de fato nós não sabemos quando será o último abraço, o último aperto de mão, a última refeição, a última risada. E nós precisamos de fato ter essa compreensão da vida, porque senão a gente vai viver para nós mesmos, gastando esse dom, esse presente que Deus nos deu de uma forma sem sentido, de uma forma onde eu vou me deliciar nos pratos e banquetes que um adversário que quer que eu viva a eternidade com ele. Existe uma proposta e existe um propósito, e eu só vou viver o propósito depois de renunciar a muitas e muitas propostas. A vida não pode ser apenas acordar cedo, correr contra o tempo, trabalhar até a exaustão e pagar contas. Ela não pode ser apenas um ciclo infinito de responsabilidades, onde cada dia é engolido por uma rotina sem alma, sem pausas, sem sentido. A vida precisa ser sentida, precisa ser vivida. Seu casamento não pode ser apenas uma troca de obrigações e intimidades mecânicas. O amor não sobrevive sem carinho, sem gestos sutis, sem aquela troca de olhares que diz mais do que 1000 palavras. Sua relação com seus filhos não pode se limitar a perguntas automáticas sobre a escola. Eles precisam das suas histórias, do seu riso, do seu tempo. O toque importa, a atenção importa, a presença importa. Os dias estão passando rápido demais, o relógio não espera, as estações mudam sem que percebamos, os filhos crescem, os amores esfriam, os abraços não dados se tornam lembranças que nunca existiram. E no meio disso tudo, os celulares piscam incessantemente, consumindo os minutos preciosos que poderiam ser de conversa, de afeto, de gargalhadas sinceras. Organize sua vida com prioridades que realmente fazem sentido. Não carregue rancores inúteis. Peça perdão quando precisar e ofereça perdão sem medo. Seja leve de espírito. Ame sem reservas. Beije demoradamente. Abrace apertado, ri até a barriga doer. Não economize palavras bonitas para aqueles que fazem seu coração pulsar mais forte. Não gaste sua energia com quem não quer o seu bem. Não desperdice seu tempo com conversas vazias que não edificam. A vida é curta demais para ser vivida em constante aborrecimento. Brinque com seus filhos, role no chão com eles, durma junto sem se preocupar com a bagunça. Se permita sujar as mãos ao cozinhar algo novo e ria do resultado, seja ele um desastre ou um banquete. Trabalhe sim, mas para ter segurança e um pouco de conforto, não para acumular fardos desnecessários. Todo o resto é vaidade, é ilusão, porque no final, quando a última página do livro da sua vida for virada, não serão os bens que contarão sua história, mas os momentos que você viveu e o amor que você espalhou. Preste atenção na forma como você está vivendo. É por isso que eu disse aqui, é impossível você dizer que ama a Deus sem amar aquele que você vê, sem abraçar aquele que você vê. Eu amo o Senhor, eu sirvo ao Senhor e não consigo me relacionar
e a fragilidade que leva muitas pessoas a uma depressão profunda, a uma ansiedade profunda, que conduz muitas pessoas a buscar a se escapar dos sentimentos que permeiam seus corações fragilizados, traumatizados, que eles vão buscar na bebida, na droga, na prostituição ou em qualquer outra proposta que o adversário coloca para que ela tenha paz ou alívio naquele momento, para fugir daquela realidade presente. Meu irmão, nós precisamos de fato ser intencionais nos nossos relacionamentos. De fato, meu irmão, não espere você ter dinheiro para viajar, senão você não vai viajar nunca. Faça valer a pena cada dia, cada mesa, cada amizade, cada abraço. Faça valer a pena cada gesto. Seja intencional no poder das palavras. No poder das palavras. Se eu sei o que é correto, se eu sei que fazer o bem é o que o Senhor espera que eu faça, e eu não o faço, eu estou sendo negligente com a minha própria vida, com aquilo que o Senhor colocou em mim, com os talentos. Eu estou sendo negligente com os livramentos que eu obtive do Senhor para manifestar na terra aquilo que Ele já fez em mim, os milagres que Ele realizou na minha vida. Quantos estão aqui? O Senhor está nos chamando, o Senhor está te chamando. Você sabe por quê? Porque tem pessoas que já não suportam mais ouvir Jesus te ama, querem ouvir: ei, eu te amo, você tem um valor, você é importante sim. Pessoas que estão esperando receber de você muito mais do que uma mensagem que você copiou de um outro grupo, que você buscou lá na rede. Está esperando algo real, algo original. Algo original. Você sabe que muitas pessoas, na arte de tentar conquistar alguém, vem falando coisas que todo mundo fala. Quem que vai dar ouvido? Qual mulher que vai dar ouvido para um homem que fala aquilo que todo mundo fala, que todos os outros falam? Assim, todo mundo fala, oh, linda, todo mundo fala que eu sou linda, todo mundo fala. Não tem valor, não tem originalidade, não vem do coração. E o Senhor está nos chamando para ser autênticos, reais. O Senhor não nos chama para ser ideais. Sabe? Quantos estão aqui? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Um minuto, sentado mesmo. Intensifica. É santo, santo Jesus. Pai, que esses encontros, essas reuniões nos tornem mais humanos. Nós não queremos, ó Deus, ser robotizados pela cultura, pelo sistema, vivermos no automático, ó Deus, sem perceber a presença um dos outros ou a ausência. Senhor, abra os nossos olhos para que venhamos enxergar como o Senhor enxerga. Quebranta o nosso coração para que venhamos amar como o Senhor ama. Manifesta, Senhor, o Teu poder através das nossas mãos, do nosso olhar, da nossa boca, dos nossos pés. Senhor, nós cremos que o Senhor não enviou Jesus para nos ensinar a ser Deus, mas o Senhor enviou Jesus para nos ensinar a ser humano, a ser gente de verdade. Porque nessa correria, nessa pressa, nós deixamos tantas coisas para trás. Ó Deus, nós deixamos de perceber os valores reais que o Teu reino, ó Deus, nos traz a percepção, a beleza, a grandeza dos detalhes da criação, inclusive cada ser humano. Senhor, que a nossa boca não venha evidenciar os defeitos, mas que venhamos promover as qualidades. Meu Deus, que o nosso coração esteja disposto a erguer aqueles que estão aflitos, desencorajados, ó Deus, se sentindo incapazes, se sentindo sozinhos, se sentindo, Senhor, pressionados. Que de fato, Senhor, venhamos dar as mãos, ó Deus, e em unidade clamarmos uns pelos outros, amarmos uns aos outros, evidenciando que nós Te conhecemos, que nós caminhamos com o Senhor, que nós buscamos a Tua face, que
que nós buscamos a Tua presença. Ah, Jesus, alivia cada fardo pesado aqui nessa noite. Ó Deus, que cada pessoa aqui tenha a percepção dos relacionamentos, das mesas, dos lugares que estão inseridos, para fazer o bem que puderem, em todo o tempo que puderem, de todas as formas, ó Deus, que puderem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso a Jesus? Projeta 1 Samuel capítulo 17, verso 38 para mim, Pedro, por gentileza. Aleluia. Diz assim, no 38, 1 Samuel 17, 38, até o 40 eu vou ler. Não foi? Acompanhei na sua Bíblia. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Nós conhecemos a história de Davi, nós conhecemos esse episódio onde Davi, ele derrota Golias com uma pedra e uma funda. Mas eu estava orando ali, antes de iniciar o culto, e o Senhor, ele me conduziu a esse versículo. A armadura de Saul não era para Davi, foi projetada para Saul, foi criada exclusivamente para ele. O grande dilema da nossa vida, sabe qual é? Muitas vezes é querer colocar uma armadura que não é nossa, é colocar uma máscara, uma roupa, um sapato, ou até mesmo uma armadura que não nos pertence, e achar que vamos obter vitória através dessa roupagem externa. O texto ao qual nós lemos, ele nos traz a informação de que Davi, ele coloca aquela armadura grande, porque Saul, ele era um camarada que sobressaía a multidão, os homens batiam no seu ombro, e Davi, ele tentou dar alguns passos, porque ele viu o filisteu que tinha quase 3 metros de altura, que estava por 40 dias desafiando o exército de Israel, afrontando aquele povo, esperando que daquele povo viesse um homem que fosse corajoso o suficiente para enfrentá-lo. Só que Davi, ele é alguém que foi treinado no secreto, ele foi pressionado quando ninguém via. Um jovem pastor de ovelhas que apacentava as ovelhas do seu pai, as poucas ovelhas do seu pai, agora estava diante de um grande rei, já havia recebido uma unção, ele já havia recebido a unção para ser o novo rei, mas ele tocava a harpa, ele era um homem simples, ou um jovem simples, e nesse momento ele está diante de Saul, o rei de Israel, que não tinha coragem para enfrentar esse gigante que estava afrontando o povo, e ele estava ali tentando dar alguns passos com aquela armadura pesada, que não foi criada para ele. No meu casamento, eu fui provar o sapato, algumas pessoas viram aí o meu álbum, deram muita risada com o álbum do meu casamento, e meu sapato era maior do que aquele sapato de palhaço,
isso ficou evidente quando a fotógrafa pediu para eu ajoelhar e para tirar uma foto beijando as mãos da minha esposa, e aquela dobra assim, vinha assim, 4 dedos, não era para mim. Fica ridículo quando você usa algo que é muito maior do que do seu tamanho. Os ternos que eu usava no início da minha conversão eram muito grandes. O irmão que vendia, ele era um pouco forte, acho que ele comprava já no número dele. E ele vendia parcelado, pastor, era o único que dava para comprar. Então ele parcelava em 3 vezes, a gente comprava, tentava mandar na costureira para fazer alguns ajustes, mas ficava sempre com aquela ombreira muito maior do que o normal, do que o que era correto estar, que ficaria bem. Enquanto eu estava orando ali, o Senhor, Ele ministrou exatamente isso. Não queira usar uma roupa, uma armadura que foi projetada para outra pessoa, para ir enfrentar o seu gigante, para ir para uma batalha. Não queira usar algo que não foi criado para você. Não queira a unção que o Senhor derramou sobre a vida do irmão. Aqui eu amo esse ambiente porque nós temos a liberdade aqui dos pregadores, e cada um tem a sua identidade, e nós não precisamos nos mover na identidade do outro, porque a roupa do outro é do outro. Uns vão pregar mais pentecostal, com brado de línguas estranhas, e está tudo certo. Outros vão pregar calmo, sereno e tranquilo. E eu volto a dizer, o poder não está no mensageiro, está na mensagem. Está na mensagem. Se você entender o poder da mensagem, colocar para dentro, essa mensagem vai transformar a sua vida, vai trazer a medida ideal, real da tua roupagem, daquilo que Deus Ele tem exclusivamente para você. Sabe, usar algo de alguém, ou algo que é maior, aparentemente, muitas vezes pode até ser divertido, pode até ser engraçado. Usar algo que não é nosso, um sapato que não é nosso, igual eu usei, um sapato que era alugado. Era melhor se eu tivesse comprado exatamente da minha medida. Mas imagina eu se tivesse que correr com um sapato daquele tamanho, numa situação de perigo. Eu ia tropeçar, eu ia cair, E assim o Senhor, Ele está nos chamando para viver uma realidade. Existe algo que foi projetado exclusivamente para você. Existe uma unção que é para você, e o Senhor, Ele está manifestando hoje, nesse lugar, nesse ambiente. Ele tem derramado de fato uma unção sobre nós. Na quinta-feira retrasada, houve um ato profético aqui. E sempre depois de uma liberação do céu, meu irmão, há um esmagamento, há uma pressão que você vive. Há uma pressão que você vive que transcende o natural. Porque os nossos olhos não estão vendo a movimentação espiritual que está nesse ambiente, mas ela existe e é real. Por mais que você não acredite, por mais que você não sinta, é real. E muitas vezes vai ser manifesto no nosso físico a pressão que nós estamos vivendo no espírito. É por isso que quando o Senhor Ele separa alguém, meu irmão, essa pessoa, o Senhor ele vai lá, derrama o óleo, derrama a unção sobre alguém. Essa pessoa já estava lá num deserto, já estava lá num processo, já estava lá enfrentando urso e leão, já estava lá num processo de maturidade, de crescimento. Porque haverá guerras maiores, e para guerras maiores nós vamos precisar de mais poder, de mais graça, de mais amor, de mais estratégias, de mais ferramentas, de mais armas. E então nós somos pressionados e esmagados, porque quando a unção vem, eu preciso estar preparado para essa unção, porque eu vou cada vez mais viver um esmagamento de Deus, para que haja uma essência fluindo das nossas vidas. É por isso que nesses dias há muitos escândalos, pregadores que vão imitando outros, o seu jeito, a sua forma de falar, vai imitando as suas roupas. Só que
Cada pessoa viveu uma trajetória. Algum tempo atrás eu estava pregando num lar. Eu vi um rapaz testificando que ia pregar sobre isso, sobre cada texto, sobre algo que é de fato poderoso. Mas a pregação que tem um poder é aquela que nós fomos pregados. E eu de fato já tentei usar armadura que não era minha, uma roupa que não era minha, e me dei muito mal. Já tentei entrar numa guerra, em batalhas, com algo que não era meu, com uma identidade que não era minha, e perdi. Quantos estão entendendo? O Senhor, Ele está nos chamando para viver uma autenticidade. Uma autenticidade. Cada um aqui tem uma única digital, e o Senhor te escolheu, o Senhor te separou, o Senhor te criou com detalhes. E como diz a canção que nós cantávamos lá atrás, aos olhos de Deus você é uma obra-prima que Ele criou, que Ele idealizou, que Ele projetou. Então, meu irmão, não diminua, porque cada detalhe é importante, cada armadura, cada habilidade, cada talento é importante na edificação do corpo, na manifestação do poder de Deus nesses dias. Há muitas pessoas vivendo de aparências, e o Senhor está esperando que nós tenhamos essência. E para termos essência nós vamos precisar de fato passar pelo fogo, passar pelas águas. Nós vamos de fato precisar passar pelos processos, ser esmagado, ser rejeitado, traído, humilhado, para manifestar de fato o que está dentro. Porque o que está fora todo mundo vê, a armadura era algo que todo mundo estava vendo, é algo visível. Mas Davi, ele estava totalmente desconfortável com uma armadura daquele tamanho, que foi projetada por um grande guerreiro que sobressaía sobre a multidão. O quanto ele estava vivendo um desafio naquele momento, porque não era qualquer pessoa que estava falando para ele usar aquela armadura, era o rei. Ele falou assim: olha, você quer de fato enfrentar esse filisteu? Davi tinha acabado de falar para ele: olha, eu estava lá pastoreando as poucas ovelhas do meu pai, e quando veio um urso, eu peguei o cajado e dei nele, arrebentei ele até matar ele. Quando veio um leão, eu segurei ele pela mandíbula e eu matei o leão. Porque é assim que nós de fato fazemos em tempo de necessidades, escassez. Meu irmão, ninguém vai roubar o pouco que eu tenho. Eu vou aqui proteger aquilo que de fato tem valor para o nosso sustento, para o sustento da minha casa. Eu vou guerrear as guerras que serão necessárias. Eu tenho aqui a obrigação de lutar para defender o meu patrimônio, o nosso patrimônio familiar, para a nossa sobrevivência. E você não vai fazer aquilo que você quer. Talvez se fosse o outro pastor que ele deixou quando ele foi entregar o queijo, os pães para os seus irmãos na guerra, e se deparou com toda essa situação no qual nós estamos pregando, estamos informando aqui, talvez aquele outro pastor, quando viesse um urso ou um leão, ele fugiria rapidamente, porque não era deles, ele não sabia qual era de fato a importância para o pai Jessé, que já era um homem idoso. Quantas guerras você já lutou em tempos de escassez, em tempos de necessidade, em tempos onde era o suficiente? Sabe, nós vamos para cima, doente. Eu não queria levantar hoje. Seu patrão te deixa folgar amanhã? O patrão é rigoroso demais. Quem é o seu patrão? É você mesmo. E em tempos, meu irmão, assim, Davi, ele lutava para defender o patrimônio da sua família. E por mais que ninguém estivesse vendo, Deus estava vendo. Por mais que muitas pessoas não viram as guerras que você enfrentou, Deus estava vendo. Por mais que muitas pessoas não sabem agora o momento que você chegou, Deus viu toda a trajetória e sabe que não foi fácil. Os choros que você chorou, as guerras que você teve que entrar, os ursos que você teve que matar, os leões que você teve que segurar, correndo risco de morte. Sim ou não? Só que o desafio
um dos desafios maiores é agora você receber uma instrução. Olha, coloca essa armadura agora para lutar. Você quer lutar contra ele? Porque quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? O exército do Deus vivo. Quem é ele? Quem ele pensa que é? Um camarada com quase 3 metros de altura, vindo, afrontando aquele exército por 40 dias, e ele com seu escudeiro, sabe, desafiador, amedrontador, porque quando aquele homem se apresentava, os exércitos, ou os guerreiros valentes de Israel, eles logo queriam sair fora, saíam apavorados daquele ambiente, porque é isso que os gigantes fazem, eles trazem medo. Só que para você enfrentar os gigantes desses dias, os desafios desses dias, as incertezas desses dias, não dá para usar a roupa de outra pessoa, não dá para você pegar carona na unção de alguém, não dá para você simplesmente dizer: pastor, ora por mim, ô Beth, ora por mim na intercessão. Não, você vai ter que orar, você vai ter que definir qual vai ser a tua roupagem, você vai ter que definir qual foi o teu instrumento lá no deserto que fez você sair de lá vitorioso, qual foi a arma que Deus te deu lá no meio do vale que fez você conseguir sair daquele lugar, daquele ambiente de morte. Qual foi? Qual foi a habilidade que Deus te deu no tempo da escassez? Qual foi a habilidade, o poder que Deus ele manifestou em você no tempo da tua dor, no tempo do teu choro, no tempo do luto, no tempo da aflição, no tempo onde muitas pessoas talvez olhavam para você e falavam: ele não vai suportar, não vai aguentar, essa família já era, já deu, não vai dar certo, acabou, fim da linha. Qual é a habilidade que você desenvolveu para sair da dor, para sair da crise, para sair daquele momento amargo? Porque vai ser essa habilidade que você vai precisar usar, vai precisar extrair, vai precisar evidenciar. Não é algo que os outros estão falando para você fazer, não é algo que outros estão fazendo que está dando certo, não é algo que outros estão vivenciando as suas guerras. Eu falo assim: não, eu vou usar essa estratégia, eu vou usar essa roupagem aqui, porque através dessa roupagem o inimigo caiu quando o outro fulano usou. Que Saul ele não pegou a sua própria armadura, ele também era um camarada grande, e foi porque ele estava amedrontado, ele estava apavorado. Porque se Golias vencesse, Israel se tornaria escravo dos filisteus. Era essa a proposta. Só que Davi ele retira aquela armadura. Diga glória a Deus. A armadura de Saul nunca vai ser para Davi. Meu irmão, todos nós na caminhada nós lidamos com grandes desafios. Davi nesse momento ele foi tomado por grande esperança, por grande certeza, uma coragem, por uma grande confiança diante daquele desafio, mesmo sem ser um soldado. Ele só foi entregar suprimento para os seus irmãos na guerra, e foi chamado de curioso, foi chamado de intrometido por seus irmãos, porque ele ouviu. Olha só, meu irmão, as guerras não é um lugar para te matar, as guerras são um lugar para te promover. As provas não é um lugar para você ser reprovado, as provas é uma oportunidade para você ser aprovado e passar para o próximo nível. Uma vez que você não aprende, uma vez que você se acovarda, uma vez que você se move pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade, você vai ficar ali, paralisado, no mesmo gigante, tendo que ouvir as mesmas afrontas. Eu vou falar para você, coisa terrível é você não viver um novo, e por não se reposicionar, você viver agora um reposicionamento com dor, porque você tem duas opções: sofrer a dor da mudança, ou viver a dor de continuar do jeito que está. Porque as mudanças são necessárias e vai trazer as dores, certo? Vai trazer dores, cada processo de mudança vai trazer uma dor, algo quebra, algo fica fora do lugar, algo não encaixa da forma que era para encaixar, você vai ter que dar um jeito, você vai ter que comprar algo novo, as mudanças são necessárias e você sofre com a dor da mudança, mas ainda
pior do que sofrer com a dor da mudança é continuar da forma que está, viver os mesmos processos, viver as mesmas consequências das mesmas ações. Então, nós não podemos continuar do jeito que está. O Senhor tem te chamado para avançar. O Senhor tem te chamado para viver agora numa nova esfera de fé, de entrega, de renúncia. Consequentemente, você recebendo dele um nível maior de autoridade, sabe? Uma autoridade que só ele pode te dar, autoridade só o autor pode te dar. E o que falta nesses dias não é pessoas que cantam bem, que pregam bem, que arrumam a igreja perfeitamente. O que falta nesses dias é homens e mulheres que têm a autoridade do céu. Muitos estão nos lugares de evidência, mas poucos têm a autoridade, poucos têm a unção, poucos estão vivendo de fato o que o Senhor chamou para viver. Fabricar uma unção é muito fácil, mas quando eu fabrico algo, meu irmão, como se fosse do céu, só porque eu estou fabricando, será do céu? Não será do céu. Somente de fato aquilo que vem de Deus vem para de fato desfazer as obras do adversário, vem para trazer uma mudança, nos conduzindo a um novo tempo. Quantos estão aqui? Dão glória a Deus. O maior desafio de Davi não era aceitar lutar com Golias, nem vencer Golias. O maior desafio de Davi era como ele ia fazer esse trajeto. Diante de todas as possibilidades apresentadas a Davi, diante de todas as propostas que estava sendo apresentada a ele ali. Então, muitas propostas vão chegar até você para que você talvez tenha uma condição para vencer os desafios, os gigantes que você está enfrentando. Como você tem enfrentado os gigantes? Na força do seu braço? Como você tem enfrentado os teus gigantes? É com a armadura que colocaram em você? Com essa roupa que não serve em você, que está trazendo mais peso? Porque aquilo que não é para você não vai te dar a habilidade para vencer, vai trazer mais peso, mais dúvida, mais incredulidade. Davi, ele não se moveu nessa esfera. Davi, ele foi lá para o rio, pegou 5 pedras lisas, ele pegou a sua funda, o seu cajado, e foi enfrentar aquele filisteu. O Senhor está nos chamando, querido, para viver de fato através daquilo que Ele projetou para nós. E mesmo que as circunstâncias estejam totalmente desfavoráveis, porque foi assim que Golias olhou para Davi como alguém totalmente pequeno, totalmente inconsciente daquilo que eles estavam fazendo. Porque aquele homem pequeno, como poderia vencer aquele gigante? Como poderia vencer? Era totalmente improvável, Beth. Era totalmente ali, loucura, sabe? Loucura. Eu quero dizer que Deus, Ele nunca vai agir da forma que você está esperando que Ele venha agir. Nunca vai ser do seu jeito, no seu tempo, ou da forma que Ele realizou na vida de alguém. O que o Senhor tem para realizar na sua vida é na sua vida. O que o Senhor tem para realizar na sua casa é na sua casa. O que o Senhor Ele quer fazer é em você, para realizar através de você. Portanto, não se omita em fazer o que Ele tem te chamado para fazer, em largar aquilo que você precisa largar para viver de fato o que Ele quer que você venha viver. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque Davi, ele sabia do Deus ao qual ele servia e se relacionava, e tinha comunhão. Ele sabia que não era na habilidade dele, na força dele. Davi, ele teve o trabalho de atirar a pedra com aquela funda. Ele girou e acertou. Mas não foi ele que acertou, foi o Senhor que direcionou aquela pedra na testa do gigante. E é isso que o Senhor, Ele está te dando, esta capacidade para você vencer aquilo que te atemoriza, aquilo que está tentando te governar, aquilo que está tentando te aprisionar.
traumas, as dores, os medos, o passado, pessoas, coisas. Meu irmão, não se apegue, de fato se mova na unção do Senhor, nessa liberação que vem do céu, não da terra, para que você venha de fato viver a plenitude de um chamado que vai te promover. Porque Davi, quando ele chega para entregar os pães para os seus irmãos, ele ouve assim: opa, o que vai ganhar o homem que derrotar esse filisteu? O que vai ganhar? E ele pergunta para umas 3 pessoas diferentes: o que vai ganhar o homem que derrotar esse camarada? Olha, ele vai ser isento de imposto, Ronaldo. Ele vai receber a esposa, a filha do rei como sua esposa. Entende, meu irmão? As provas não são para te reprovar, mas para te levar para o próximo nível. Para te levar para o próximo nível. Arranque hoje, essa roupa aqui não é sua. Não se compare. Eu não sou maior por estar aqui nessa elevação aqui, nessa plataforma. Nós temos guerras diferentes, lutamos contra gigantes diferentes, e por isso temos habilidades diferentes. Um nível de unção que o Senhor derramou para você fazer o que Ele está te chamando para fazer. E quando você manifestar isso, se prepare para entrar no próximo nível de fé, para entrar no próximo nível de capacidade que Ele vai te conceder para você vencer os próximos desafios. Não vai parar, é até que Ele venha, E pasme você, o maior desafio não são aqueles que estão fora, mas aqueles que estão dentro. Então, os gigantes que estão fora, que eu estou vendo, meu irmão, o Senhor vai te dar habilidade para você vencer. Tranquilize o teu coração, tranquilize o seu coração. O maior desafio de fato é vencer eu mesmo. A minha dúvida, o meu medo, vencer eu mesmo. Fala: eu creio que o Senhor, Ele pode sim usar a minha vida para curar alguém, para libertar alguém, para restaurar o casamento de alguém, como Ele restaurou o meu. O Senhor, Ele tem chamado pessoas que não vão colocar a sua fé no bolso, que não vão aqui vir num culto de domingo e não manifestar aquilo que ouviu, aquilo que sentiu na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Então, meu irmão, que você nesses dias possa entender de fato o grande poder, a unção que está dentro de você e o que o Senhor está te chamando para realizar nesses dias. Amém? Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar com você. Tu és santo, Jesus. Não aposte todas as suas fichas num relacionamento humano. Coloque em Deus sua expectativa. A frustração ocorre quando eu coloco alguém ou alguma coisa no lugar que deveria ser de Deus. A gente precisa estar com a nossa expectativa alinhada, com o nosso coração alinhado, com a nossa mente alinhada. De fato, para eu entender que não existe, eu não preciso viver a partir da comparação, eu preciso viver a partir da cooperação. Não somos maiores aqui. O maior de fato é aquele que serve a todos. O primeiro é aquele que decide ser o último. Essas são os fundamentos do reino de Deus. Então aceite os desafios propostos a você. Não administre problema, resolva-os, por mais que seja custoso. Talvez você chegou aqui e está administrando problemas, ouvindo a afronta do inimigo, faz tempo. E o Senhor está dizendo para você essa noite: chegou a noite de esse inimigo cair no chão, e você adentrar o próximo estágio, ser promovido para viver uma nova realidade.
fazer algo diferente, para viver algo diferente. Não viva a partir daquilo que deu errado. Está tendo a mesma atitude, as mesmas palavras, está andando nos mesmos lugares que te fizeram cair, que te fizeram parar, que te fizeram sofrer. Puxa, você vai continuar vivendo, sofrendo, angustiado, aflito. Agora, se você decidir transicionar, eu não posso transicionar por você, eu não posso guerrear essa guerra, eu não posso derrubar esse gigante por você. Mas nessa noite, o Senhor, Ele te dá essa autoridade, esse poder. Você só precisa ter a disposição para fazer o que Ele te chamou para fazer. Pegar a pedra e lançar. E Deus, Ele vai fazer o trabalho dele. Feche seus olhos e comece a orar.